bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos colaboradores, trabalhadores da saúde. E hoje nós vamos falar sobre a saúde do idoso, o envelhecimento. Nós vamos estar recebendo a doutora Marília Anselmo Viana da Silva Berzins, ela que é assistente social e tem doutora em saúde pública, com uma vasta experiência na questão da saúde do idoso, na prevenção e especialmente em promoção de saúde. Porque quando a gente olha hoje para o idoso, nós temos que imaginar, e todos nós queremos chegar lá, saudáveis, independentes, com a condição de poder sair de uma poltrona sem auxílio de terceiros e ter o seu dia a dia com saudável, mas saudável no na ampla forma de falar, né? E por isso, doutora Marília, eu começo por um detalhe que no dia 1º de outubro, especificamente, nós tivemos o Dia Internacional do Idoso. A gente não vê muita coisa sendo dita, né? A gente acaba não tendo talvez a mídia pudesse atentar mais para esses cuidados, né? Às vezes, o que a gente percebe são as questões medicamentosas, os produtos farmacêuticos lembram bem o do idoso, talvez por conta do mercado que representa. Mas nós mesmos carecemos, às vezes, de chamarmos a atenção da própria população. Como é que a senhora viu, como é que a senhora vê esse momento? A senhora que já trabalha há tantos anos nesse mercado. Olha, eu começo dizendo assim, que envelhecer é uma das grandes conquistas da humanidade no último século. E o dia 1º de outubro foi instituído justamente para lembrar a sociedade, o mundo é internacional, todos os países celebram este dia, com este propósito de celebração, não é? Envelhecer é conquista, não é problema social. E nesse processo de celebração, nós temos muitos desafios. Um deles é conversar com a sociedade de uma forma geral para que mudemos a forma de entendimento em relação à velhice. Ainda nossa sociedade é preconceituosa, ela separa, ela segrega, ela associa a velhice à incapacidade, à pobreza, à doença, ao peso para a sociedade. Isso não é verdade, não é? Tem pessoas que envelhecem muito bem, tem pessoas que envelhecem com doenças, mas isso não é impedimento para elas continuarem a participar ativamente da vida social. Cada vez mais, como você disse no começo, nós vamos ter pessoas envelhecidas na vida social, no mundo. E a grande questão é assim, que lugar essas pessoas ocuparão na vida social? O que a gente percebe, a senhora que começa ali em 2001, que a gente estava conversando antes do programa iniciar, o que a senhora observa como ganho para a saúde do idoso nesses 14, 15 anos? Olha, eu acho que com a instituição pelo Ministério da Saúde, da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela vem responsabilizar o SUS pelo atendimento da pessoa idosa. E é interessante que essa Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela separa os idosos de duas formas, aqueles que estão bem e aqueles que estão em situação de fragilidade. E ela responsabiliza os profissionais da saúde no seguinte sentido: promoção para um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável daqueles que estão postergar o maior tempo possível essa condição de saúde, e aqueles que já são frágeis, que precisam da atenção dos nossos sistemas, de toda a rede SUS, para que eles possam ser melhor atendidos. Então, eu creio que isto é um avanço, é a inclusão da temática da saúde do idoso na nossa rede de prestação de atendimento para a população idosa. Como hoje podemos garantir um bom atendimento? Como é que a gente pode, dentro da nossa secretaria, que tem esse processo assistencial, as formações das URSS que nós temos hoje, como é que a gente pode fazer ou melhorar ou dirigir um investimento
mais sustentável para garantir tudo isso? Eu penso que o grande desafio é assumir realmente que a população está envelhecendo, que cada vez mais teremos nas nossas unidades de saúde pessoas idosas, que são aquelas, e é bom lembrar que idoso no Brasil é a pessoa que tem 60 anos e mais, né? E eles já são presentes, mas desconstruir no profissional que atende aquela ideia de que ele vai na unidade só para encher, para pegar remédio, porque ele não tem que fazer. Quando eu desconstruo esta ideia, eu vou atender melhor essas pessoas. E a ação de proativa, de reconhecer, muitas vezes um idoso vai lá várias vezes, todo dia, ele tem medicamento, mas a hipertensão dele não é controlada. Será que está acontecendo alguma coisa dentro de casa que está gerando essa crise hipertensiva? Dele ver essa visão global da pessoa idosa. Eu penso que isso avançará. Uma outra estratégia, e a gente tem acompanhado o desenvolvimento da área técnica de saúde da pessoa idosa, está sendo implantada na cidade a AMP, que quer dizer Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa, tentando implantar em todas as nossas unidades de saúde um instrumento que avalie qual é a situação do idoso. Na medida que eu chego antes, eu posso intervir. Eu penso que isso é um grande ganho, uma grande conquista. O curso de gerenciamento, ele dos cuidados para a atenção integral, a saúde do idoso, a pessoa idosa, ele tem esse olhar? Tem. O curso de gerenciamento de cuidados à pessoa idosa, ele começou a ser executado no ano passado. Nós estamos formando 10 turmas. Ele é destinado especificamente para os técnicos e auxiliares de enfermagem da rede. Ele tem um programa que vem apresentar de que velhices nós estamos falando, desconstruir os mitos do envelhecimento. Depois ele entra numa parte específica, que são as doenças que mais acometem as pessoas idosas. Ele vem qualificar estes profissionais para um olhar diferenciado em relação à pessoa idosa. E ele vai mais além. Além de dar esse construto teórico, ele pede que os profissionais que fazem o curso, nós estamos aproximadamente 300 profissionais concluintes ou em processo de conclusão do curso, ele pede que ele crie um plano de intervenção no próprio território, na própria unidade de saúde. Ou seja, é um curso que reflete, que provoca, mas que age também. Eu penso que esta é uma excelente estratégia de compreensão, de entendimento de quem são as pessoas idosas que aparecem, que estão constantemente nas unidades de saúde. Sou Paulo Fernando, sou coordenador municipal de residências. Estou hoje com a doutora Marília Viana Berzins. Ela é gerontóloga, sim, uma estudiosa da saúde do idoso e que temos o prazer de receber para a gente tratar do assunto que, como eu falei no início do programa, todos nós chegaremos, mas queremos chegar bem. Se você tiver alguma dúvida, canal profissional @prefeitura.sp.gov.br é a forma que você tem para se comunicar conosco. Pode mandar seu questionamento, passaremos então à doutora Marília. Mas eu estou curioso para saber uma coisa, Marília. Afinal de contas, quem é o nosso idoso do século XXI? Você que começou lá no século XX, passado. No século passado, pensando, imaginando um curso, de repente você é a coordenadora ou passa a ser a coordenadora deste curso. Como você vê hoje a pessoa idosa do século XXI? Olha, é diferente? Eu diria que é diferente e ao mesmo tempo não é. O envelhecimento, eu gosto muito de pensar que o envelhecimento é um processo individual, mas ele também é coletivo, ele é social, ele é fruto do processo em que a sociedade se encontra. A velhice também é um processo subjetivo do sujeito que se reconhece ou não naquela condição. Há cerca de 20 anos que eu tenho estudado o envelhecimento e eu mesma estou neste processo de envelhecimento. Quando eu comecei, eu tinha 40 anos. Já estou quase na velhice oficial, Então, muitas coisas mudaram. Eu fico contente porque estamos avançando, mas infelizmente a nossa dívida em relação à velhice ainda é muito grande,
Hoje eu acho que é mais fácil o sujeito se reconhecer neste processo, mas nós temos um grande número de pessoas que negam a velhice, que pensam que serão eternamente jovens. Isso não é verdade. Eu penso que a sociedade precisa discutir cada vez mais isso. Afinal de contas, daqui a pouco nós seremos o 6º país do mundo com um número de pessoas idosas na sua população. Hoje já são 1,5 milhão na cidade de São Paulo. Então, cada vez mais nós estamos vendo pessoas idosas que não se reconhecem ou se reconhecem, pessoas idosas que continuam trabalhando, que estudam, que acessam a internet, não é? Pessoas idosas saudáveis, pessoas idosas que não são. Então, com isso eu estou querendo dizer que a velhice é múltipla, não é? Não dá para generalizar. Você tocou no assunto que também já estamos conversando, e aí o que eu tenho na minha memória, né? As pessoas ali sentadas em volta de uma mesa, jogando dominó. Hoje elas estão mais ativas, hoje elas procuram a informação. Sim. Você vê esta transição? Eu diria que é uma transição mesmo, né? Aquele modelo tradicional de velhice em que a vovó ficava dentro de casa. Inclusive o termo aposentadoria foi idealizado de que a pessoa voltasse para o aposento. Hoje um aposentado não cabe dentro do seu aposento. Para mim, isso é uma mudança significativa. Nós vemos os idosos acessando a internet, nós vemos os idosos, inclusive, sendo presidente do país, não é? Nós vemos idosos, atrizes, atores. Então, eu acho que é um processo de transição. E daqui a pouco, 2030, 2050, quando teremos um número maior de pessoas idosas, eu acredito que muitas coisas serão diferentes. Teremos idosos que ainda vão jogar dominó, carta, ficarão em casa, mas nós teremos um mundo envelhecido. Isso eu acho que é uma perspectiva extremamente positiva. E aí, vislumbrando tudo isso, o curso foi voltado exatamente para quem cuida. Isso. O curso é voltado para quem recebe, para o técnico que está à frente, né, acolhendo, principalmente, porque eu acho que a palavra acolhimento entra nesse processo e cabe muito bem, né? Porque a gente não pode olhar aquela pessoa como aquela que não tem nada para fazer, então ela vai até a unidade. Não, pelo contrário, ela está indo em busca de algo a mais. Sim. Reconhecer isso é o papel do nosso técnico, é o papel de quem está à frente das nossas unidades. Como que vocês trabalharam isso no curso? Uma coisa boa do curso, a nossa conteudista é a professora Ieda Duarte. Ela é uma docente da Faculdade de Saúde Pública, da Escola de Enfermagem, ambas instituições da USP, e ela tem uma larga experiência. Então, esse conceito teórico foi ela que elaborou. Nós temos a Escola Municipal de Saúde, que tem uma metodologia muito boa, porque ela parte do conhecimento que o sujeito traz. Então, isto favoreceu uma atmosfera, e os nossos docentes também, que foram selecionados, que têm essa vivência no campo da gerontologia, do envelhecimento, construíram um saber em que o sujeito se reconhece como... No processo de envelhecimento, se ele se reconhece assim, logo ele poderá entender aquele sujeito que entra na unidade de saúde. Isso foi muito bom. Nós acompanhamos as conclusões das turmas e os depoimentos dos alunos que entraram dizendo assim, eu pensava que idoso só ia na unidade porque ele não tinha nada que fazer, porque ele era poliqueixoso, porque ele ia encher, dá trabalho para nós. Uma mudança de pensamento. Eu acho que isso é muito ganho. Esse acolhimento, que é o nosso grande desafio para quem trabalha na saúde pública, se efetiva quando o sujeito passa por esse processo de transformação. Paulo Freire, na sua proposta pedagógica, ele conceitua muito uma educação para a mudança. O curso, pela metodologia utilizada, pelo conteúdo, e porque muitos desses sujeitos, que são os técnicos auxiliares de enfermagem, também estão nesse processo de envelhecimento, deu um resultado muito bom. Eles passaram a se perceber... para perceber o outro. Para perceber o outro. E esse é um canal, né? E vocês perceberam já, são 3 anos... Quanto tempo nós temos de curso já? O curso, na verdade, ele foi idealizado há 3 anos, quase 4 anos atrás, por umas questões burocráticas, de dificuldade de implantação. Ele começou no ano passado. É um curso que tem uma carga horária boa, são 3 meses de aula, uma vez por semana, 6 horas de aula. Então, nós já estamos com 2 turmas só que faltam concluir este processo.
E ele já veio dizer, olha, esse é um excelente caminho, ele aponta. É claro que o curso foi idealizado pela área técnica de saúde da pessoa idosa, cuja coordenação é o professor Sérgio Pascoal, que teve esta preocupação de chamar técnicos e auxiliares. É o nível médio, né, que geralmente privilegiamos o nível universitário. Então, quando nós vimos que esse sujeito tem uma íntima relação com o idoso, nós elaboramos essa propositura de atualizar, qualificar, sensibilizar este profissional. As principais preocupações hoje no atendimento à pessoa idosa, para nós profissionais da saúde, é também a questão da medicação. A medicação que ela é, primeiro que eles têm uma vasta necessidade, às vezes, de ter remédios. Então, o risco de uma automedicação, o risco de uma polifarmácia, o risco que inerente à pessoa idosa de se autoflagelar, né? Então, a gente pode dizer, o curso também tem esse olhar, a preocupação de alertar as pessoas, falar assim, olha, você está no seu território, então você conhece o seu João, a dona Maria, que vão chegar ali para o atendimento. Essa pessoa sensibilizada, vocês percebem que isso pode melhorar? Sim, com certeza, porque a questão da polifarmácia no envelhecimento é muito importante, né? Então, este profissional, no conteúdo do curso, tem essa abordagem sim, porque ele é um elemento, eu diria assim, estruturante dessa intervenção, não é? Então, ele recebe, então, na orientação adequada, não inclusão de medicamento, a adesão ao tratamento, ele achar que só porque mudou um resultado de um exame de laboratório, ele fala, não preciso mais do medicamento. Então, tem esta conversa, tem esta orientação e no caso específico em relação ao curso de gerenciamento, nós estamos falando dele, este profissional, ele é o profissional da saúde que se interrelaciona com esse sujeito que vai buscar o remédio ou que não busca. A senhora está tomando direito o seu medicamento? E aí nós temos um avanço muito grande nesse sentido. Então, eu penso que o curso também colabora neste assunto. E nós falamos para que o idoso chegue com a sua independência. E aí, a gente necessita realmente da multiprofissionalidade e da multidisciplinaridade, né? Vocês percebem também que a gente consegue reduzir esses medicamentos ao estimular aquele idoso a fazer a sua atividade física, a sua caminhada. Sim. Isso é um processo que também é abordado junto com os técnicos? Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é um desafio grande para a equipe de saúde como um todo. Não só responsabilizar o técnico ou o auxiliar. É interessante que nessas ações, esse trabalho de conclusão do curso, que nós chamamos de plano de intervenção territorial, olha que interessante, muitos grupos fizeram como proposta um grupo de caminhada no seu local de trabalho, um grupo de atividade recreativa. Então, na medida que eu sofro alteração neste processo, eu sou capaz de fazer uma ação propositiva nisso. Então, e que não é só responsabilidade de um profissional, mas da equipe toda. Para quê? Para que o idoso que está numa condição satisfatória, ele postergue, prolongue cada vez mais essa condição para ele não entrar numa situação de dependência, de fragilidade. E é interessante porque a questão da depressão, né, que atinge muito a pessoa idosa, às vezes não é o primeiro sinal, é apenas a consequência, é a ponta do iceberg para algo que está por trás disso. É verdade. Né? E a observação dos profissionais é de extrema importância na sua abordagem. Eu falo que às vezes o médico, na sua estrutura, da forma, às vezes ele precisa ter este olhar também, mas é mais difícil, talvez pela própria condição de não ter a observação. Ainda os pacientes têm muito aquela procura pela queixa-conduta, né? Eu estou com dor aqui. A primeira pergunta, às vezes eu pergunto para o paciente, como é que está a senhora? A primeira coisa, está doendo. Eu falei, não, a senhora não entendeu. Eu não perguntei ainda o que está doendo. Eu estou perguntando a sua vida, o seu momento, como é que está indo. Quer dizer, e isso não pode trazer mais informações. É verdade. Não é? E aí a questão, principalmente da violência do idoso. Como é que vocês
trabalham com isso, porque infelizmente a gente vive numa sociedade, extremamente hoje heterogênea, agressiva, né? O desrespeito às vezes por não deixar sentar no lugar que é de direito. Então, como é que se trabalha tudo isso para que o idoso se reconheça, para que a pessoa também os reconheçam como cidadãos e tenham dignidade na sua trajetória de vida? É verdade, a questão da violência ocupa um lugar muito importante no envelhecimento, não é? A violência ela é cometida contra a pessoa idosa de diversas formas, inclusive os serviços de saúde podem ser agentes de violência contra a pessoa idosa, né? O profissional pode ser esse agente da violência. Ele pode sofrer a violência no transporte coletivo, na cidade, numa calçada que não oferece condições para ele transitar. Ele pode receber a violência dentro de casa pelos membros da própria família, e os dados apontam que a violência contra o idoso também é doméstica, porque acontece dentro de casa. E nós abordamos no conteúdo esse tema com muita profundidade e ficou um grande desafio para os profissionais, e eu apelo até aos profissionais que estão nos ouvindo, da importância da notificação dos casos suspeitos ou confirmados de violência. Toda unidade básica de saúde tem esse instrumento, mas os nossos profissionais não estão acostumados a notificar na medida do acontecimento. Se você olhar no nosso sistema de informação, violência contra a pessoa idosa está em último lugar, assim, bastante distante do primeiro lugar, não é? Aí a questão é, idoso não sofre violência? Não é verdade, idoso sofre violência. A nossa dificuldade é que os profissionais não notificam os casos suspeitos ou confirmados. Quando eu não notifico, eu não chamo a atenção no sistema de que nós precisamos ter ações de prevenção, de intervenção para sanar, para minorar as questões de violência contra o idoso. Então, este assunto é muito importante, geralmente são os filhos, as filhas, é o familiar, o neto, a neta, o esposo, aquele agregado que mora junto. E esse assunto de violência é tão importante no idoso que ele interfere na condição de saúde dele. Às vezes ele entra na unidade realmente com uma queixa básica, mas atrás daquela queixa clínica está uma questão de violência que precisa sofrer uma ação. E todos os profissionais têm que interferir, têm que agir na questão da violência. A violência não é um caso só da assistente social, do psicólogo, é de toda a equipe que tem que saber identificar, intervir e notificar. Como que a gente conseguiria, né, sensibilizar o idoso? Existe uma fórmula mágica para isso? Da sensibilização do idoso para a sua atenção, para a sua observação corporal, para o seu entendimento. Vocês buscam isso? Infelizmente não tem uma forma mágica, eu adoraria descobri-la, seria muito bom. Mas eu acho que isso, sabe o que eu estou pensando agora? Que isso deveria começar desde criança. Nós vamos ficar velhos. Uhum. A gente pergunta para a criança assim, o que você vai ser quando crescer? A grande pergunta. Eu acho que hoje nós precisamos incorporar na vida social esta pergunta. O que você vai ser quando ficar velho? Se a gente tivesse uma reflexão sobre isso, eu ia mudar a relação com o mundo, com o meu corpo. Que tipo de pessoa velha eu quero ser? Uma que seja dependente? Uma que precise de ajuda para minhas atividades de vida diária? Então eu preciso entender que a saúde é um processo contínuo na vida. Na medida em que, e a saúde não é só responsabilidade do sujeito, eu fico muito preocupada quando a gente só responsabiliza o sujeito, mas nós precisamos ter políticas públicas que deem condições da criança nascer bem, crescer bem, ser um adulto bem e ter uma velhice digna. Eu acho que esse é um grande investimento que nós temos. Se tivermos essa compreensão, eu vou imaginar, puxa, porque a expectativa de vida do brasileiro hoje está batendo 75 anos. Nossa, eu tenho chance de viver até os 75, 80 anos, que beleza. Como que eu vou ser? Aí eu teria que cuidar da minha questão física, da minha renda, porque renda é um fator determinante na velhice. Eu teria que construir um futuro imaginando que eu seja velho. E não depender exclusivamente do outro para me dar essa velhice digna. Um exemplo. Filho é garantia de cuidado na velhice?
foi feita uma pesquisa que os idosos achavam, principalmente os brasileiros, é uma pesquisa que foi feita em 6 países, inclusive o Brasil. Os brasileiros disseram que a expectativa deles de segurança é nos filhos. Só que, infelizmente, isso não é verdade, não é? A maioria acaba sozinho, de qualquer forma. Acaba sozinho. Que não é um problema, mas depende deste sozinho, não é? Mas, assim, pôr a minha segurança num outro é muito... é arriscar demais. Então, eu preciso garantir algumas fases deste processo para que eu tenha uma velhice digna. Como eu trato o meu corpo, nós sabemos todo o que precisamos fazer para ter um corpo saudável. Alimentação, atividade física, quem faz isso? Aí, quando eu chegar na minha velhice, eu poderei ser uma idosa dependente. E, às vezes, eu não vou ter quem vai cuidar de mim. Você destacaria, as ações são várias. Eu acredito que a Secretaria hoje busca e acredita nisso. Afinal, nós temos um universo de 85 mil trabalhadores hoje na Secretaria Municipal de Saúde. Mas, além disso, né, você destacaria alguma questão com relação ao que a Secretaria busca para a orientação ou para, por exemplo, o preparar, que é uma preparação para a aposentadoria, né? Parece que é o sonho de consumo hoje dos profissionais, é eu me tornar um aposentado. Você falou o que você vai ser quando crescer, né? E nós já estamos naquela... Você vai ser. Né? O que eu vou fazer depois que me aposentar? E as pessoas ficam... às vezes um pouco preteridas ou um pouco tristes por esse momento. Isso é um processo que precisa ser trabalhado. Eu acho. Né? Então, envelhecer, a aposentadoria, entender o processo do envelhecimento é a forma melhor que nós temos? Eu acho que nós temos que mudar, reconceituar, redefinir, repensar a nossa vida. E envelhecer é conquista, eu digo de novo, não pode ser encarado como problema. A aposentadoria deveria ser, para todos, a coroação de um processo. Só aposenta quem trabalhou muitos anos, no mínimo 30. Né? Eu sou uma servidora aposentada, tenho contribuído, continuo a trabalhar, mas nós precisamos construir essa perspectiva de o que eu farei com o tempo que me será reservado na vida. Né? Eu vou viver muito, eu espero, né? Pessoalmente. Mas do ponto de vista estatístico, demográfico, nós vamos viver muito e cada vez seremos mais. Então, nós precisamos construir isso. Então, qual é o desafio para uma política pública? É olhar para esse cenário de aumento da expectativa de vida, do número de pessoas idosas e oferecer condições para que essas pessoas vivam melhor. Né? Nós temos alguns programas que são exitosos de desenvolvimento da área técnica, por exemplo, o Programa Acompanhante de Idosos, que vem responder a uma necessidade de um segmento específico dessa população idosa, aquelas pessoas que moram sozinhas, não tem quem lhes ajude. Temos o Preparar, temos as unidades de saúde com essa visão de atendimento às pessoas, nós temos na política da assistência, na educação, eu penso que nós temos que ir para todos os lados, oferecendo condições para uma velhice digna, que esse é o grande objetivo de quem trabalha e quem estuda com envelhecimento. Quero agradecer mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui. Acho que foi uma conversa muito gostosa, aprazível e, acima de tudo, informativa. Ok. Encerramos mais um programa Saúde em Questão. Convido a vocês, então, para seguir-nos nas redes sociais. E, se ficou alguma dúvida, pode mandar para canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Estaremos passando para a doutora Marília, nossa entrevistada de hoje, que falou sobre saúde de idoso. Até a próxima semana. Obrigado, Marília. Eu que agradeço. Muito obrigada.